Graça e paz, povo de Deus. Bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus e para que Deus possa ministrar nos vossos corações nesse dia tão especial de domingo, qual nós temos o hábito de reunir nossas famílias para adorar o nosso Deus. Mas hoje a adoração não será diferente. Nós vamos adorar o Senhor em nossas casas, com as nossas famílias, e pedir ao nosso bondoso Deus que nos dê o livramento de tudo isso. Como todos sabem, já há alguns dias nós estamos vivendo momentos tensos e momentos de pânico também. Nós temos muita influência política, nós temos influência administrativa e nós temos também influência do inimigo em relação à nossa fé, à nossa vida, à nossa família. Mas não podemos esquecer que nós temos também a influência do nosso Deus sobre a nossa vida. E a influência do nosso Deus, a posição do nosso Deus, é essa que nós temos que ter sempre como base da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal e você que está nos vendo e nos ouvindo. Eu quero dizer que falta 20 e poucas assinaturas para nós entrarmos ao vivo, ter os nossos cultos online, nosso louvor, nossa ministração, e quem sabe ali, talvez uma meia dúzia de pessoas apoiando, mas estarmos no templo, estarmos no templo, que nós não podemos abrir até a segunda ordem do Estado. Então veja bem, eu tenho um texto que eu gostaria de compartilhar com você, que encontra no livro de João, capítulo 16, a partir do verso 25. Você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar. Diz assim: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de ninguém te perguntar. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra, ela conforta o nosso coração em relação à nossa fé e em relação em quem cremos. Essa palavra, ela vem de encontro com as nossas necessidades nos dias de hoje. Nós podemos até colocar um tema nessa mensagem: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. E estamos falando sempre desse bom ânimo.
Esse texto nos fala que, na volta de Jesus ao Pai, inaugura uma nova era na vida dos discípulos. Eles receberiam o Espírito Santo e entenderia a palavra claramente, né? De modo claro, eles entenderiam a palavra, porque o Espírito Santo de Deus revelaria a palavra como ela é, ou o próprio Deus se revelaria aos discípulos. E eu quero fazer um paralelo entre a igreja primitiva, na época dos discípulos ali com Jesus, e com a igreja de hoje. Porque a igreja continua a mesma, os discípulos continuam os mesmos. Ou seja, com a mesma vocação, com o mesmo chamado, com a mesma intenção, qual nós temos o mesmo Deus. Então nós somos da mesma forma, temos as mesmas paixões que os discípulos, temos as mesmas convicções que os discípulos, porque recebemos o mesmo chamado que eles receberam. E nesse momento os discípulos, eles começaram a entender de maneira clara, e Jesus falou de uma forma não figurada, não por parábola, mas falou também claramente aos discípulos. E eles inauguram aqui uma nova era, uma era que eles iriam viver com o Espírito Santo de Deus ativo nas suas vidas, no seu coração, na operação, na igreja, no evangelho. Então eles teriam a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Outro fato interessante é a fé dos discípulos. A fé dos discípulos. A fé deles abrangeriam uma dimensão muito grande, do mais simples ao mais ousado esboço ou sermão que eles pudessem ouvir através da palavra de Deus. E aí nasce o momento da Escritura, a inspiração de Deus na vida deles, do Espírito Santo, para que eles pudessem entender a palavra do Senhor e escrever para chegar nos nossos dias. Quando nós temos a palavra viva e eficaz em nossas mãos, por causa desta era vivida pelos discípulos e pela igreja primitiva. Agora, querido irmão, nós também precisamos estar cheios do Espírito Santo, convictos, inspirados, para nesse momento de confinamento, nesse momento em que nós não temos cultos na igreja, fazermos a obra do Senhor Jesus com toda a nossa força, orientados pelo Espírito Santo. Orientados pelo Espírito Santo. Porque Jesus, ele chama eles, no verso 32, eu quero que você, se estiver com a Bíblia, abra, e se não, me acompanhe. Diz assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus fala de forma clara sobre a sua morte, sobre a sua ida aos céus, a estar com o Pai. Vem a hora e já é chegada. Sereis dispersos. Os discípulos, para salvar as suas vidas, tiveram que abandonar Jesus por um momento. Mas com a presença do Espírito Santo, eles entenderam e voltaram a ponto de morrer por Jesus. Jesus, ele já enviou o Espírito Santo e nós não precisamos passar mais por esse momento de nos dispersar. Então é o momento de estarmos juntos, porque a igreja, ela é um local, eu digo templo, é um local onde as pessoas têm o calor humano, a comunhão, onde se compartilham as experiências.
E talvez pela ausência desse culto, muitos se dispersam. Talvez faça como os discípulos. Porque o governo impõe, as autoridades impõem, vem uma lei e de repente outra lei. E nós sabemos aonde tudo isso vai terminar. Nós temos a certeza, porque a palavra de Deus tem nos mostrado que nos últimos dias isso seria o acontecimento. Que nos últimos dias seria comum e que para nós não assustar com tudo isso. Mas às vezes nós nos dispersamos e começamos a caminhar no nosso próprio caminho, como os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús, eles falavam de Jesus, mas não ficaram no lugar da promessa. E hoje eu creio que os verdadeiros adoradores estão adorando ao Senhor. Não estão preocupados com Jerusalém, ou com Samaria, ou qualquer outro lugar, ou com os montes. Eles estão preocupados com a adoração, porque o Senhor busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então é momento de nós estarmos no caminho do Senhor, não buscar o nosso próprio caminho. Porque os discípulos, eles receberam a palavra que eles iriam, cada um para a sua casa, para salvar a sua própria pele. Hoje nós estamos dessa forma, cada um em nossas casas, para conservar as nossas vidas. Mas nós não podemos viver o contexto de esquecer Jesus, ou até mesmo de negar Jesus, como um grande homem de Deus, como Pedro fez em momento de fraqueza e de falta de entendimento. Hoje nós temos entendimento, nós temos a presença do Espírito Santo e não podemos negar o nosso Deus. Não podemos deixar o nosso Deus. Nós não deixaríamos o Senhor por nada. Então eu convido a você a caminhar juntos em oração. Jesus disse: olha, vocês vão me deixar, vão me abandonar para salvar as próprias vidas. E tem muita gente deixando o Evangelho, abandonando o Senhor também nos nossos dias. Só que precisamos retornar à nossa origem. Não podemos deixar, não podemos abandonar o Evangelho. Então, amado, creia nessa palavra, porque no verso 33 nos traz uma revelação tremenda, aonde diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos fala sobre a revelação. Essa revelação é para que tenhamos paz em Cristo. Paz em Cristo. Essa paz, ela é providenciada para que nós tenhamos proteção. Se nós abandonarmos a paz do nosso Deus, nós perdemos a sua proteção. Jesus, ele providencia esta paz para a proteção dos discípulos. E ele providencia essa paz para a nossa proteção. Então eu digo a você nesse momento: tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Seja um homem ou uma mulher de oração. Busque a proteção do Senhor. A palavra nos diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000, e nós não seremos atingidos. Então busque a presença do Senhor agora. Busque a presença desse Deus que tem a solução para os nossos problemas. Tenha paz
tenha bom ânimo, porque nessa palavra ele nos revela que ele venceu o mundo. O mundo é isso. O mundo é guerra, é terremotos, é fome, é peste. O mundo é isso aí. E como Jesus entrou neste mundo para nos ensinar, nos instruir, Jesus também saiu deste mundo e foi para o Pai para gozar da vida eterna, a qual ele próprio é ela. E ele está na vida eterna. E essa mesma vida eterna ele nos oferece. Então nós estamos neste mundo e nós não somos deste mundo. Nós estaremos com ele na eternidade. E eu convido você, permaneça no Senhor, permaneça firme no propósito, que a graça de Deus possa assistir a sua vida, estar refrigerando o seu coração e proporcionando dias melhores, dias de entendimento, dias de certeza de vitória. Senhor Deus e Pai, eu oro neste momento por sua igreja que está nos lares. Eu oro nesse momento por essas famílias que estão, quem sabe, reunidas, ó Deus, buscando a comunhão. Eu oro, Senhor, por essas vidas que estão também em pânico, sem saber o que fazer, sem saída. Essas pessoas que estão angustiadas por essa situação vivida. Eu oro, Senhor, pelos produtores, porque eles estão jogando os alimentos fora. Eu oro, Espírito Santo de Deus, por aquela vida que, quem sabe, está num momento de desespero. Entra no coração desta pessoa. Entra, Senhor, no coração desta vida. Senhor, que o Senhor possa tomá-los, ó Deus, em tuas mãos, ó Pai, e ministrar a paz, o refrigério. Eu oro no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por nossa nação. Eu oro por nossa pátria. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pelo nosso povo. Senhor, e assim como o Senhor tem exercido justiça pela terra, eu peço, Senhor, que o Senhor, ó Deus de Israel, venha sobre a nossa nação, ó Deus, na área política. Exerça justiça, Senhor, exerça justiça nos nossos administradores, seja ele de nível federal, seja ele de nível estadual, municipal, que o Senhor entra com a sua justiça na vida dos políticos, aquelas pessoas que nós acreditamos, que nós votamos, confiados, que poderiam estar exercendo uma administração justa, honesta. Nós buscamos no Senhor, ó Deus, até porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os sentinelas. Então eu peço ao Pai, entra em ação, entra em ação. Eu oro e agradeço, ó Deus, a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos comunicar e de falar da Tua palavra. Então eu abençoo esta cidade, eu abençoo esta pessoa que está nos ouvindo nesse momento, está nos vendo, eu abençoo. Em nome do Senhor Jesus, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja nos corações, nesta nação, na nossa cidade, na Igreja Batista Nacional de Confresa, em nome de Jesus.